Oi, gente, eu me chamo Carolina Trevisan, sou professora e psicopedagoga e este é o Rodas de Conversa. Como vocês podem ver, este é o meu carro que se transformou num estúdio móvel e a ideia aqui é sempre buscar um convidado ou uma convidada para a gente fazer um bate-papo bem legal sobre educação. E o tema de hoje é: você não precisa dar conta de tudo. Parentalidade, sobrecarga e a relação dos filhos, como fica? Bora buscar nossa convidada? Chegamos aqui. Vou apresentar para vocês então a nossa convidada, que é a Luana Aracaki. Ela também é professora e psicóloga. E olha ela aí. Oi, Carol. Oi, Lu. Tudo bem? Ai, peraí. Me É enrosquei o meu grande estúdio. Olá. Gente, a Luana já foi minha chefe, sabia? Sim, eu fui a chefe dela. Por um breve tempo, né, Carol? Isso. Um breve e intenso tempo, né? Sim, com certeza. A gente trabalhou juntas no NAAPA, que é o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, que é uma política pública muito interessante que acontece na Prefeitura de São Paulo e cuida das crianças em situações de vulnerabilidade, em situações de violência. Você quer falar alguma coisa sobre o NAAPA? Ele é um núcleo que ele vai apoiar, né, as escolas. Acho que é importante falar isso, né? E ele tem uma equipe de psicopedagogo, psicólogo, assistente social. Então é um trabalho bem bacana. Quem quiser saber mais sobre o NAAPA, acho que é interessante procurar. Mas, né, nem Carol nem eu estamos lá no NAAPA agora, mas foi um trabalho muito bom, muito importante para nós, né, Carol? É uma grande escola. Com certeza, aprendemos muito mesmo lá. E você quer se apresentar? Sim. Meu nome é Luana Aracaki, acho que a Carol já falou. Eu sou psicóloga clínica e professora da rede municipal também. Estou me dedicando cada vez mais, né, na psicologia clínica. Mas eu acho que o tema da educação ele está sempre presente na minha vida, né? Então eu acho que a gente acaba tendo essas conversas, e são conversas importantes e é legal compartilhar, né? Então, estamos aí com esse trabalho de psicologia clínica e aí a gente vai vendo que as coisas se ligam e eu acho que é bacana a gente trazer isso para poder trabalhar com todo mundo que interessa. Sim. E uma vez professor, sempre professor. Sempre professor. Tá na veia, eu acho. Nunca mais a gente volta ao normal. Não, com certeza não. O tema, então, como eu tinha já dito antes, o tema hoje é que a gente não precisa dar conta de tudo, né? Então, como a gente pode exercer a parentalidade sem sobrecarga é impossível, mas de que forma que a gente pode trazer essa leveza, né? Falar sobre sobrecarga e como fica a relação com os filhos dentro de todo esse contexto complicado que a gente vive. Eu acho então, por que você acha que é importante a gente falar sobre isso? Eu acho que é muito importante porque, assim, eu acho que nos dias de hoje, né, Carol, a nossa sociedade, assim, tá um pouco perdida, né? Enquanto valores, princípios, o que a gente tem que fazer, não tem que fazer, eu acho que a gente tentou sair de um esquema, assim, social, que era muito, como eu falo? Repreensivo, não. Era muito rígido. Duro, muito duro, muito rígido, só que a gente ainda está perdido, né? De como que a gente consegue educar uma sociedade, melhorar uma sociedade de uma forma tranquila para todo mundo, né? Sim. Então, e assim, a gente nesse caminho, a gente acaba se sobrecarregando, principalmente nós mulheres, né? Que a gente tá carregando a sociedade nas costas, Verdade. né? Então, eu acho que é importante a gente discutir isso pra gente, primeiro, se conscientizar sobre as coisas e a partir daí conseguir buscar novos caminhos, né? Sim, a gente acaba se sobrecarregando muito porque fica uma coisa muito individualista, né? Isso. Então, você precisa
dar conta da sua beleza física, porque tem uma cobrança da sociedade. Você tem que dar conta de ser uma mãe que Educa bem os que filhos. educa bem, né? Que corresponde às expectativas da sociedade, que a família, que os amigos querem de você, e você acaba esquecendo de você mesma, né? O que você realmente gosta, o que é realmente importante para você. E principalmente as mulheres acabam se perdendo nesse furacão aí. Acaba tendo uma perda de identidade mesmo, né, das mulheres. Porque é isso, a nossa sociedade, ela patriarcal, mas de uma forma bem contraditória, quem leva são as mulheres. Então, assim, tudo cai nas costas dela, e ela que é responsável por cuidar de todos, né? Mas não de si mesma, ela é sempre deixada para trás, ela se deixa para trás, né? Isso porque a gente aprendeu assim, né? A gente viu nossas mães, nossas avós, nossas tias fazendo assim, o discurso, né? O discurso Acaba sendo sempre uma coisa automática, né? A gente sempre se coloca no casamento, se coloca na maternidade dessa forma. Isso, então nós cuidamos de todos. E ninguém precisa cuidar da gente, porque a gente é forte, né? Aquele papo da gente é guerreira, sabe? Sim. Odeio esse termo, guerreira. Ninguém quer ser guerreira de nada aqui. Mas acaba sendo isso, né? Você acaba sendo guerreira por obrigação, né? Não é por livre e espontânea vontade, não. Guerreira por obrigação. E às vezes mesmo quem tem um discurso muito bacana, assim, antes de ter uma família, né? Eu até me vejo nesse lugar, porque você pensa, não, eu nem quero casar e tal. Quando você casa, tem filhos, quando você vê, você já tá assumindo aquele papel, né? De sou resolvedora de tudo, eu vou ver tudo que precisa ser feito nessa casa, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou levar eles no médico. Carga mental, né? E o homem, né? Que também tá perdido, né? Eu acho que o homem também tá perdido nesse papel, mas de certa forma tá mais frouxo, né? O papel dele. Então ele pode se dar ao luxo de ficar observando, né? Ah, não, ela dá conta, então tá tudo bem. Alguém tá dando conta, eu não preciso me preocupar muito, né? Quando a gente fala sobre, eu vou fazer um link aqui com o racismo, né? Quando a gente fala sobre a gente não, né? Eu sou uma mulher branca, mas eu acompanho e sigo como parceira mesmo, né? Desses estudos e dessa... porque eu acho que é um problema nosso. Sim. Né? O racismo é um problema que as pessoas brancas trouxeram para o povo preto, né? E eu faço um link com o patriarcado, porque todos os problemas que o machismo trouxe, né? Ele trouxe o privilégio para o homem, principalmente para o homem branco, mas ele também trouxe vários problemas, né? De essa coisa do homem não chora, o homem não tem sentimento. Sim. Então, assim, muitos homens adoecem porque eles não foram criados para o cuidado, né? Nem para o cuidado do outro, muito menos para o cuidado de si mesmo. No fim, ninguém foi criado para se cuidar, né? O cuidado, ele é visto de uma forma até pejorativa, né? Uma coisa que é fútil. Egoísta, né? E não tem importância, né? E na verdade não, deveria ser a primeira coisa. Então, assim, essa questão da masculinidade tóxica mesmo, né? De eu sou o provedor, e é só esse o meu papel, né? Então não tem essa parte, e aí se divide entre quem se cuida demais é zoado porque se cuida, né? E quem não, também tá lá meio perdido, sendo cobrado sem nem saber o que tem que ser feito, né? Então fica difícil, por isso que essa questão de conversar sobre isso é importante, né? E assim, a princípio, como as mulheres foram mais ensinadas a olhar para as emoções, a conversar falar sobre as coisas, então a gente acaba conversando mais com as mulheres sobre isso, mas é importante que os homens sejam chamados para esse tipo de conversa, né? Para que eles também possam se situar, se conscientizar, colocar suas opiniões e tudo mais, né? Sim. Entrar no debate, né? E dividir as tarefas, né? Sim. Como, sem que isso seja de uma forma vista de uma forma pejorativa, né? O homem que divide as tarefas domésticas as tarefas domésticas, os cuidados com as crianças, não ser visto como um homem mais frágil, um homem que não sabe se impor,
né? Acho que tem alguns discursos que tem que começar a se modificar, e são discursos que tem que partir dos homens também, né? Porque Sim. senão já é mais uma sobrecarga pra gente, a gente tem que ensinar para os homens como eles têm que Sim. lidar com as mulheres e lidar com a criação dos filhos. Então é um papel que também pode ser visto pelos homens, Sim. né? Começar a ter mais grupos de pais para pensar sobre isso, para pensar sobre essa masculinidade tóxica, para ser aliado, né? A gente precisa buscar aliados. Porque no fim a gente não tá competindo, né? É que a Sim. gente acha que tá, né? A gente, de novo, a gente foi criado pensando que a gente tá fazendo uma competição entre homens e mulheres, né? E no fim não, a gente tá caminhando junto, né? Pra gente formar uma sociedade melhor, pelo amor de Deus, né? Acho que todo mundo pensa nisso, né? Como pode ser melhor do que isso? E se a gente estiver junto, com certeza é mais fácil, né? Melhor, né? E sobre tudo isso que a gente está falando, como que isso afeta a relação com as crianças em casa? Como você acha que isso... Qual é o impacto que isso tem na família? O primeiro, né, é a questão de reprodução das coisas que já estão aí, né? Então se a gente continua na mesma pegada que a gente foi criado, né? Então nossos filhos vão continuar no mesmo caminho. E não é isso que a gente está vendo que é o melhor, né? Então discutir isso, conseguir entrar nos acordos, né? Para que a gente possa mostrar também para as crianças, né? Qual é um caminho diferente desse que a gente está fazendo? E eu acho interessante porque, assim, às vezes a gente tem crianças maiores, né? Por exemplo, mas meu filho já tem 11 anos, né? Então, mas até agora eu fiz tudo errado, né? Não, eu acho que não tem isso. Eu acho que sempre é tempo, né? Eu já vi relações que são colocadas, são refeitas, mesmo com pessoas adultas, né? Sim. Com seus pais. Sim. Então, eu acho que é uma conversa que tem que ser feita o mais urgente possível, mas a partir do momento que você consegue, você tem que começar a mudar, né? Perceber no seu dia a dia pequenas coisas, pequenas ações, pequenos questionamentos, né? Que a gente tem que fazer entre nós, a família, né? E eu acho que as crianças precisam participar disso, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, assim, às vezes a gente vem de uma cultura que pensa o conflito como uma coisa negativa, né? Sim. Quando o conflito não é um embate, ele não necessariamente precisa ser um embate, um enfrentamento. O conflito é quando você tem ideias diferentes, ações diferentes, com pessoas que você ama, que você tem que conviver. Sim. Mesmo no trabalho, em casa, né? E principalmente em casa, às vezes as coisas se misturam, né? Porque você fala, é meu filho, ele não tem que entender tal coisa, ele só tem que fazer. Quem manda aqui, né? Quem manda aqui, ou é óbvio que a gente vive junto, é óbvio que ele sabe o que eu tô pensando. E é uma cultura que a gente tem que trazer para dentro de casa, né? Olha, eu não me sinto bem quando você faz isso. Que tal se a gente pensasse num outro caminho para a gente resolver essa situação, para a gente ter um clima mais leve em casa. E porque a gente aprendeu muito a ter uma fotografia, né? Que é a família Margarina, né? Sim, sim. Então, quando a gente a gente se dá conta de que nem tudo é perfeito, às vezes dói. Isso, né? dói. E é difícil, né? E é difícil a gente olhar para isso. Muitas vezes a gente foge de olhar para isso, né? Não, minha família não é perfeita como deveria ser, como todas as outras são. Que não é. Não é. Na verdade, nenhuma é, Nenhuma né? Mas assim, a gente às vezes não entra nessas discussões ou nessas conversas que são difíceis, mesmo que sejam por coisas poucas, né? Mas a gente não entra porque a gente não quer acreditar, confirmar que a nossa família não é o que a gente imaginou. E que a gente não é também, né? Exatamente. Cada um de nós não... Por exemplo, quando a gente, pensando na maternidade, na paternidade, quando a gente engravida, né? Quando a gente tá gestando um filho, a gente imagina tanta coisa sobre como seremos como pais, né? Como mães. E quando vem a realidade, quando o neném nasce, a gente percebe que não exatamente vai ser daquele jeito. Até porque o bebê não é
um ser inanimado que a gente molda do jeito que a gente quer, né? Sim. Ele tem a sua personalidade, ele vai se desenvolver, ele vai trazer desafios. E às vezes a gente não tá preparada. Na verdade, a gente nunca tá preparado para isso, né? Mas a gente precisa aceitar que a realidade é de uma forma que não é aquela idealizada. E aí a gente tem que trabalhar em cima disso. Porque se a gente só não aceitar, fingir que não tá acontecendo, o sofrimento é maior. Né? Com certeza. Então a ideia é estar olhando para isso e refazendo, né? Todos os dias. É uma escolha que a gente faz, né? De estar olhando para nossa realidade e estar tentando melhorar a cada momento das nossas ações, das nossas escolhas, né? Então é importante. E as crianças, a gente fala, né? Ah, as crianças têm que ser mandadas, têm que obedecer, não tem que querer nada, né? Isso é a criação que a gente teve, né? Então, pra gente fazer diferente, não, a gente tem que também... Lógico, tem coisas que as crianças ainda não têm maturidade e desenvolvimento para estar tomando como escolha. Tem os limites, né? A gente tem que ter o cuidado, tem coisas que são perigosas, né? Que as crianças que elas não têm essa consciência ainda, minha né? filha quer andar sem cinto e colocar a cabeça para fora da janela. Já abriu a porta do quarto. Até eu, se pudesse, do carro, né? Inclusive. Até eu, se desse, faria a mesma coisa. Mas não é que realmente a gente sabe das consequências, as crianças não, né? Muitas vezes. Então, esse é o nosso papel enquanto pais, mães, de proteger as crianças dessas coisas. Mas elas podem sim ajudar, né, nas conversas, nas decisões, dentro dos seus limites, né? E que inclusive elas têm pensamentos próprios, né? Elas enxergam o mundo de uma forma muito diferente da nossa, né? E que a graça do aprendizado, o bonito do aprendizado é isso, né? Que a gente está aprendendo o tempo todo, né? E que eles já nascem sabendo uma porção de coisas, não do mesmo tamanho que a gente, mas eles já sabem sentir o ar entrando, né? Quando dá a primeira respirada, né? Então, abrir os olhos, reconhecer a voz da mãe, reconhecer a voz do pai. Então, isso tudo tá no campo da aprendizagem. E a gente, enquanto adulto, a gente também tem que saber ser mais aberto, né? Saber olhar as coisas com mais encantamento, saber ter mais... E acho que é uma coisa que tá muito difícil nos dias de hoje, é a gente ter calma. Né? Sim, E saber dar um passo atrás. Sim. Saber enxergar isso não como uma derrota, mas como um refazer, né? Uma reconexão. Sim. Né? Você está sempre no aprendizado. Porque assim, duas coisas, né, do que você está falando que eu penso. Essa questão de aprender com as crianças, a gente aprende muito com as crianças, né? Nós somos professoras, a gente, nossa senhora, como a gente aprende. Mas mesmo com os nossos filhos, né? Eu acho que a aprendizagem é muito maior. E até sempre brinco que minhas filhas vieram para me fazer aprender a ser gente, né? Antes disso eu não sei se eu era bem gente, mas elas vieram para, nossa, me dar umas tapeadas na cara e falar, peraí, acorda aí, minha filha, que não é bem por aí, né? Então eu acho que a aprendizagem que as crianças nos trazem é muito grande, né? Mas outra coisa que você estava falando, né? Essa questão de o quanto que as crianças... Peraí, eu perdi um pouco. A gente estava falando da questão de como as crianças nos ensinam e depois você falou... De aprendizagem. Não, mas tinha outra coisa. Nossa, perdi agora. Bom, vamos continuar falando, uma hora eu retomo. Uma hora eu retomo. Mas eu acho que é isso, é a gente poder... lembrei, do estresse, da questão do estresse, né? Que a gente vive num mundo tão corrido, e a gente que mora aqui em São Paulo, né? Parece que é mais corrida ainda. Então, assim, tudo é no tempo da correria. A gente tá sempre correndo. A gente acorda correndo, dorme correndo, come correndo, né? E aí, pra gente olhar pras crianças naquele tempo, respeitar o tempo das crianças, que é totalmente outro, né? Ela não tá preocupada com o tempo, com os horários, com o trabalho, com a escola. Ela não tá preocupada, né? Então, ela tá no tempo dela. E pra gente conseguir olhar pra isso com a tranquilidade que seria necessária, a gente precisa estar muito consciente. Muito consciente, porque é um esforço mesmo. Sim, a gente parar o movimento automático que a gente tá há anos, né? Sim. Buscando, né? Não se atrasar, buscando estar tudo no horário e parar para olhar esse momento da criança. Eu acho que essa parte é uma parte que a gente acaba
as mães e os pais, né? Mas eu acho que o nosso olhar acaba indo muito para as mães, essa questão de culpa, de não estar com as crianças no tempo que elas precisariam, Sim. de não ter esse olhar, Sim. né? É uma culpa muito grande que abate as mães que trabalham, que Sim. precisam, né? Tá nessa correria. E fica também muito na comparação, né? Isso, do quem pode, quem não pode. Tem mães que conseguem desenvolver, assim, um trabalho que tem essa flexibilidade, né, e tal. Mas a maioria não. Vamos combinar que a maioria não. A maioria tá correndo atrás só, né? E tem essa culpa. Então, pensa assim, nossa, eu não consigo estar com meus filhos. Né, o quanto isso é sofrido, eu vejo isso muito, né, na clínica, principalmente. O quanto é sofrido não estar com os filhos, não poder. E parece que eles crescem sem ter a mãe, né? E na verdade a gente só precisa achar aqueles espaços em que a gente consegue estar de verdade, né? Sim. E nesse momento, por isso que eu falo da consciência, né? Porque se você não tem consciência, o que você vai fazer? Ficar no celular, porque você do tá lado cansado. do seu filho, que também vai estar no celular. E aí realmente não tem tempo de qualidade, realmente não tem aprendizagem juntos, realmente não tem um desenvolvimento e crescimento juntos. Sim. Que seria o bacana, né? Da maternidade e da paternidade. Aí não tem, porque daí você já tá jogando a toalha, né? E não que assim, né? Não pensando numa outra cobrança, né? Porque eu acho que a gente precisa de mais cobranças. Mas o que a gente quer para nossa vida? O que a gente quer nessa relação de maternidade e paternidade? Então, se a gente quer algo diferente disso, a gente, sim, precisamos correr um pouco atrás disso. E mudar hábito é sempre difícil. É difícil. É sempre difícil. Porque já vira no automático mesmo, é aquela situação naturalizada e tá todo mundo muito cansado. Então é muito mais difícil pensar, muito mais difícil para você mudar aquela situação que você tá sempre repetindo. Sim. Você precisa ter exatamente o que você falou, autoconhecimento. E para você fazer esse movimento para dentro, para depois ir para fora, parece falando que é super fácil, mas às vezes demora uma vida inteira para isso acontecer. Não é, na verdade é a vida inteira, né, Carol? Eu acho que, por exemplo, estamos no movimento, né? Nós aqui, a gente discute, a gente pensa sobre, em casa a gente tenta fazer o nosso melhor, tem hora que não é exatamente como a gente gostaria, né? Mas a gente ainda tá aprendendo, né? A gente ainda tá buscando esse caminho, né? Não é uma coisa que a gente se propõe, aí, me propus hoje, amanhã já tá perfeito, tá ótimo, agora nós somos a família feliz. Não é assim, né? É uma coisa que a gente avança, retrocede, né? Então, é feito de pequenos momentos mesmo, e a gente precisa só perceber que a gente tá buscando o nosso melhor, tá tentando, tá indo pelo caminho que a gente quer, né? E dentro disso que você falou, eu tenho pensado muito em um resgate de comunidade, sabe? Que é uma coisa que foi se perdendo. E a gente tem uma ideia de comunidade, uma coisa meio indígena, né? Uma coisa meio até um pouco surreal, né? Para o que a gente vive, né? Aqui nesse momento, assim, nós, né? Não que não existam outras formas de existência, de civilização e de, enfim, né? Mas isso que a gente está vivendo agora, né? Nós, né? Aqui. E ampliar esse sentido de comunidade, né? Então, o que compõe a nossa comunidade, né? É a gente buscar ajuda psicológica, é a gente conversar com o médico, é a gente conversar com a professora, é a gente fazer o grupo de amigos, o grupo de pais da escola, que não necessariamente precisa ser amigo, mas você pode trocar ideias sobre parentalidade, né? Trocar angústias, fazer grupos de mulheres, e eu acho que é um movimento muito necessário, sabe? Eu acho que existe um projeto político para se individualizar as pessoas, né? As pessoas individualizadas, elas estão mais tristes, elas ficam mais sobrecarregadas, e quando a gente tenta pensar fora disso, né? E tentar agrupar as pessoas, né? Formar as nossas comunidades, as nossas redes de apoio, a gente está lutando contra isso, tá buscando força para mudar mesmo, né? Mas isso é extremamente importante e muitas vezes a gente não olha para isso, né? Porque é isso, as pessoas sozinhas, elas
realmente não tem a força necessária para esse tipo de mudança, né? Uma mudança social, a gente fala sociedade melhor, né? Mas aí cada um tá buscando dentro de si só, né? A sociedade melhor. Sim. E não, a gente realmente precisa estar em conjunto, né? A gente fala na psicologia, né, que um fator de proteção para a saúde mental é ter uma rede de apoio, né? E a rede de apoio não é só eu, minha mãe, minha tia, né? Vamos dizer assim, né? Mas é realmente a vizinhança, é a comunidade escolar, é tudo que está à nossa volta e que pode colaborar com essa possibilidade de sociedade melhor. Então, é discutir, né? Não é só coisas básicas, né, do dia a dia. Fica com meu filho hoje. Não é só isso, né? Mas realmente conversar sobre, né? E essa questão de estar junto é também se espelhar, né, Carol? É a gente poder olhar no outro e falar, olha, eu não tô tão errada assim, né? Sim. Olha, a outra também tá com dificuldade. Será que a gente pode se ajudar? Será que a gente pode pensar junto uma solução melhor? Sim. Né? Então, eu acho que, nossa, a gente precisava olhar mais para isso e buscar mais, né, esses agrupamentos, porque propor, né? Eu acho que às vezes a gente propõe nesse negócio da correria, do estresse do dia a dia, a gente acaba não se engajando nesse tipo de coisa, mas que ajudaria muito, com certeza. E eu acho que, né, é uma coisa que eu tenho buscado, assim, né, na psicologia, é uma coisa que eu quero propor, né, daqui para frente. E eu acredito que na escola é uma coisa que a gente precisa também estar propondo, né? Mesmo que a adesão seja pouca no início. Nenhum movimento começa assim do nada, né? E fica ótimo, fica populoso. Eu acho que de começo mesmo, é pouquinho, pouquinho. Juntou 3 pessoas, juntou 6, e assim a gente vai devagar, né? É a persistência, né? A persistência. É isso. E a escola, né? Que eu falei da comunidade escolar, né? Eu acho que a escola, ela é super importante nesse sentido, só que tem uma questão aí, né? Eu acho que a gente sempre fala de parceria família e escola, né? Mas muitas vezes que a gente vê na nossa realidade prática do dia a dia é uma indo contra a outra. Isso, sabe? Muitas vezes a gente tá lá e ao invés da gente entender o que a família tá passando, né? Por exemplo, quanto escola, né? Entender o que a família tá passando, tentar ajudar essa família, a gente não, só sabe julgar. E fica cobrando, né? Fica cobrando, nossa, por que você não fez isso? Por que você não trouxe a criança? Porque, né, ao invés de conversar, buscar essa parceria de verdade, né? E em contrapartida também, às vezes a família não consegue perceber o movimento da escola também para esse desenvolvimento da sua criança, né? E como ela pode ser um bom apoio, né? E fica o tempo todo na defensiva também, isso. Né? Sempre Aí quando chama pra conversar não vai, porque acha que vai levar bronca, né? Tá certo que muitas vezes mas a gente entende. Mas assim, se a gente não tiver abertura, né, pra esse tipo de conversa, a gente não vai realmente. A gente vai viver a vida inteira da criança que passa na escola só no embate, né? Sim. Ao invés de se ajudar, que a parceria é isso, é pra gente se ajudar a dar o melhor desenvolvimento para aquela criança, né? Eu acho super importante também de levar essa discussão para dentro da escola, principalmente para conversar com os professores, porque os professores não são seres alienígenas, né? Não. Todo mundo pertence a essa sociedade, tem criações parecidas, tem preconceitos parecidos. Também. E é uma discussão que a gente tem que levar para a escola, né? Muitas vezes a gente vê o professor, ele vai buscar a mãe. Né? Então, se ele vai fazer um bilhete, ele vai fazer um bilhete para a mãe. Verdade. Se precisa chamar, a criança está doente, ou está passando mal, ou precisa tirar satisfação porque ele está tendo um comportamento inadequado na escola, vai chamar a mãe, vai culpar a mãe. Cadê essa mãe? Por que essa mãe não educa? Cadê a mãe dessa criança? Né? E a gente esquece do pai, né? Ou esquece de outras pessoas que também são responsáveis por essa criança. Sim, sim. Né? E fica só essa sobrecarga em cima da mãe. Sim. Né? Isso é bem complicado, né? E ao contrário do que a gente está falando aqui, né? A gente poder implicar todo mundo nessas discussões, né? Então, na escola também, né? Eu acho que como você falou, conversar com os funcionários da escola, né? Que aquela criança, ela não tem só a mãe como responsável, ela tem... E às vezes a mãe nem tá mesmo presente naquela família, né? Às vezes é a avó, às vezes é a tia, ou até um responsável,
né? É alguém que adotou aquela criança, mas que tem que estar ali presente também, né? Sim. Tem que estar participando das discussões, né? E aí, assim, para não também ficar reforçando essa sobrecarga em cima dessas mulheres, né? Que já estão tentando, lutando e tá difícil, né? É. Então a gente precisa nessa parceria também ter essa consciência, né? Sim. E essa discussão com os professores, eu sinto assim que falta uma consciência de que as crianças são de todos. Uhum. A criança não é só da família, a criança Sim. que todos os adultos, todos, sem exceção, são responsáveis para que as crianças tenham um aprendizado saudável, Uhum. né? Porque o aprendizado não é só na escola. Uhum. O aprendizado é quando ela está na rua e passa que hoje não tem mais banca de jornal, né? Uhum. Mas antigamente, né, tinha umas bancas que tinham revistas, né, que não são legais para uma criança ver, sim. e que tá lá exposto. Hoje em dia tá muito esse debate sobre a internet, né, de ter ou não uma censura. E eu sou super a favor de que tenha, porque tem coisas que extrapolam, né, e que uma criança não tá preparada para receber. E outra coisa, quando a gente era criança, a gente assistia televisão e tinha intervalo. Uhum. Né? Hoje quase a maioria das crianças não assiste televisão aberta, né? É mais pelos streamings e tal. E são o YouTube, são coisas assim que não tem pausa, né? Então é um desenho atrás do outro, desenho atrás do outro. Ah, mas eu cuido do conteúdo, eu vejo que isso é conteúdo só infantil, mas aquilo né, é tão forte para criança, tem um monte de cor, um monte de som e uma coisa que não tem pausa, né? E fica o tempo todo. E o mal que isso está fazendo para as crianças e para as famílias. Sim. Nesse caso eu acho que não tinha nem me tentado esse negócio da pausa, mas eu acho que é importante assim, porque às vezes a gente acha que só algumas coisas, né, são importantes. Por exemplo, estar no celular, não estar no celular. Mas, por exemplo, a pausa. Ou o que ele vai fazer quando não está no celular. Sim. Né? Então, são coisas que a gente precisa cuidar. E a gente, eu não estou dizendo só a mãe, né? Sim. A gente, família, a gente, todos escola, os né? adultos. Eu acho que é uma discussão inclusive os adultos que fazem conteúdo para criança. Sim, nossa, né? Esses são os primeiros, né? Que deveriam pensar sobre isso. Ou que também não fazem conteúdo para criança, mas que você tem que... Tudo que você faz, você tem que pensar... São assistidos por, né? Eu acho que é uma coisa bem importante, uma discussão importante. Mas assim, eu acho que interessante porque, por exemplo, lá na minha escola, nas salas, a gente tem agora os projetores e tem projetor ligado na internet. Sim. Então, muitas vezes nós, professores, usamos a internet na escola. Sim. E uma discussão que a gente estava tendo até nos dias atrás é o quanto que a gente, na escola, já que a escola é um grande intervalo da internet, vamos dizer assim, porque não é um lugar que eles têm acesso direto, o quanto que a gente tem que valorizar esse espaço de não internet. Com certeza. Né? O quanto que, já que a gente ali, e eu trabalho no MEI, né? Então é educação infantil, quanto que ali é o espaço da brincadeira, é o espaço do outro desenvolvimento, do desenvolvimento motor, do desenvolvimento social, e que não tá ligado à internet. Então, para que a gente precisa usar esse recurso? Exatamente. Né? Então, tá vendo como a escola e a família, elas vão se entrelaçando nesse desenvolvimento, e quanto que a gente precisa discutir junto essas coisas, né? Então, e mesmo para as famílias, eu acho que a escola precisa sentar com a família também, se ela tiver essa proposta de conscientização, e vamos conversar sobre a internet lá na sua casa. Né? Como que ela tem que ser colocada, se é que ela tem que ser colocada, o que a gente pode fazer quando não tem a internet, né? Que propostas a gente pode pensar junto, de repente, para aliviar um pouco essa carga mesmo, né? De que eu tenho que cuidar de tudo ali. Sim. E ninguém pode me apoiar, né? Sim. E eu fico perdida no estresse, na sobrecarga, na exaustão. A construção da rede de apoio, uma rede de apoio efetiva, né? Efetiva, que funcione. Sim, né? sim. Então, acho que pra gente já ir finalizando, acho que tem algumas coisas que é interessante a gente deixar em destaque, né? Que é isso de saber se acolher, né? Que acho que é o principal. Você ter consciência dos seus erros e saber lidar, né?
A gente cresceu muito com isso de não pode errar, não pode errar, não pode errar. E se a gente não errar, a gente não sabe o que é para fazer certo. Sim. Né? Então, saber se acolher, saber aceitar, saber que não vai ter controle sobre tudo mesmo. Não. Que foi uma coisa que você falou e eu acho que é importante. Saber pedir ajuda, saber pensar, elaborar os sentimentos e conseguir pensar o que é essencial mesmo para você, o que é importante, né? E comunicar, né? Comunicar tudo isso, assim, eu acho que às vezes a gente, as mulheres principalmente, né, acabam carregando tudo dentro de si, porque elas acham que elas precisam fazer tudo, elas têm que pensar em tudo, né? E mesmo que elas tenham essa consciência, né? É um erro meu, é uma coisa que eu preciso mudar. Não, comunicar, eu preciso de ajuda, eu preciso mesmo. Sim. E eu preciso, sem ajuda, na verdade, eu não consigo mudar. Se eu sou a mulher, eu sou a mãe, mudar e ninguém mais à minha volta mudar, não adiantou o meu esforço, né? Então é se comunicar mesmo, né? É colocar isso pra fora. De uma forma, óbvio, né? Assertivo, não agressivo, não violento, que muitas vezes o nosso grande erro não é nem o que a gente está comunicando, é a forma como a gente acaba falando. E aí a gente não consegue a ajuda que a gente precisa, né? A questão da comunicação não violenta, né? Aprender a se comunicar de forma a ter suas necessidades atendidas, né? Se a gente não sabe fazer isso também, aí as coisas vão por água abaixo, né? Aí o nosso esforço está em vão. Lu, quero agradecer muito, foi super legal. Acho que fluiu super. Foi também gostei. Bem legal. Ficaria horas conversando. A gente faz sobre outro tema. Com certeza. Queria dizer que eu tenho um e-book que fala sobre comunicação não violenta, como uma forma de dialogar com a família. Tá na plataforma Hotmart. A Lu também, né? Tem? Sim, tenho também um e-book que eu tô lançando agora, na verdade, fresquinho, que é sobre maternidade mais leve, né? Então, essa questão de saber se olhar, então, o nome é Maternidade Mais Leve, Cuidar e Ser Cuidada. Então, é para falar sobre essa sobrecarga mental das mães mesmo. Tem qual plataforma? Também na Hotmart. Então, gente, corre lá, que tem material bom, tá bem, uma linguagem simples, acessível para todo mundo. Os precinhos também estão super acessíveis. Sim. Mais detalhes eu vou deixar na legenda do vídeo. E também os nossos contatos, Instagram. A Lu tem um site? Tenho. Meu site é psicologaluanaracaque.com.br. Lá também tem os outros contratos, né, nas outras redes sociais. Também faço atendimento individualizado, né? Sou psicóloga, psicoterapeuta, então quem precisar também pode me procurar e mais tarde eu vou oferecer grupos também, então bora me seguir também nas redes pra gente caminhar junto. Gente, a Luana é uma psicóloga incrível. Obrigada, cara. E a Carol é uma psicopedagoga incrível. Muito obrigada. E não é porque a gente é amiga, não, viu? Somos profissionais incríveis, tá? Isso. É isso. Gente, esse foi o primeiro episódio do Rodas de Conversa. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostarem, se inscrevam no meu canal, comentem, compartilhem com as pessoas. Acho que é uma discussão super importante. E é isso. Né? Espero que a conversa tenha sido boa para nós. Foi. Foi, para nós foi. Espero que tenha sido para vocês. E até já. Tchau.